Só relembrar o que nós falamos aqui na semana passada, que continua vigente, né? O Haddad foi lançado como candidato do C, né? Se o Lula não concorrer, ele seria o candidato. Uma parte do PT, afoita, né? Pegou essa declaração e já lançou o Haddad como candidato, enterrou o Lula e lançou o Haddad como candidato, que é a ala direita do PT, a famosa ala direita, cuja grande característica política é que não quer se enfrentar de forma nenhuma com o regime político, né? Eles querem ser eleitos com a anuência da burguesia, com a anuência do imperialismo. Eles querem que o imperialismo diga tudo bem, né? O Haddad pode ser presidente da República. Eles não querem o confronto, o que significa que eles têm uma posição capituladora diante da situação política, né? É um problema extremamente grave na política, né? O lançamento da candidatura do Haddad, ela vem assim como na contramão daquilo que precisaria ser a campanha do momento. Ao invés de fazer campanha eleitoral para o Haddad, né, fazer a campanha pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? É importante notar o seguinte, que a crise da Lava Jato é uma crise extraordinariamente grande, né? As revelações que estão aparecendo aí são muito comprometedoras. Rigorosamente falando, o Ministério Público, o STF, qualquer pessoa já teria que ter tomado a iniciativa de abrir um inquérito formal para averiguar o que as coisas que aconteceram na Lava Jato, porque não é simplesmente um problema como é que se diz? O problema do processo fraudado. Esse problema, logicamente, é muito grave, mas o que eles fizeram é um crime. É um crime contra a justiça, é um crime contra os direitos políticos do réu, no caso Lula, é um crime contra o país, porque eles se aliaram com um governo estrangeiro para fazer isso daí, né? É toda uma série de coisas ilegais que foram feitas pela Lava Jato para obter a condenação do Lula. Toda a operação deveria ser objeto de um inquérito, né? Então, a coisa chegou num ponto muito grave. As últimas revelações são gravíssimas. Elas mostram aí a atuação de juízes e promotores, todos eles, buscando manipular o processo para condenar o Lula. E aí nós temos a famosa frase do Dallagnol, que é que a prisão do Lula foi um presente da CIA. Uma coisa gravíssima, né? É simplesmente que, como o regime político brasileiro não é um regime democrático, né? Esse tipo de coisa não dá lugar a uma reação imediata, porque teria que dar lugar a uma reação imediata. Bom, o Fernando Haddad, ao invés de falar que tem que desmantelar essa quadrilha de criminosos, ele sai a público para dizer que, na realidade, a Lava Jato é uma coisa boa, porque eu não sei como é que ele conseguiu chegar nessa conclusão, que o problema são as pessoas de Curitiba, da Lava Jato, como se o resto não fosse igualmente criminoso. O Bretas, no Rio de Janeiro, por exemplo, não é criminoso? Obviamente que ele é criminoso. Então, quer dizer, dá até a impressão de que a candidatura do Haddad é uma candidatura para impedir que o Lula seja candidato, com essas declarações, né? A realidade é todo o contrário. A Lava Jato é uma enorme conspiração contra o povo brasileiro, contra o país, né? Contra as leis, as instituições e tudo mais. E os juízes do STF só não julgam isso, só não
anulam todo o procedimento da Lava Jato e indiciam os procuradores, porque, logicamente, eles estão fazendo política, né? E eles, obviamente, não querem que o Lula seja candidato, que continua sendo o problema central da situação política também nesse momento. Se o Lula for candidato, dificilmente a possibilidade do candidato de direita desapareceria completamente. A burguesia já teria que apoiar logo de cara o Bolsonaro. E isso daí levaria a uma enorme polarização política, uma demarcação dos campos políticos com muita clareza, né? Uma organização, ou, digamos assim, um impulso à organização dos trabalhadores para se confrontar com os golpistas de 2016 de conjunto, se confrontar com os golpistas e se confrontar com a sua política também, né? Ao passo que, se o PT lançar uma outra candidatura, essa candidatura logicamente vai ter voto, porque o Lula sendo cabo eleitoral, o candidato sempre vai ter voto, sempre vai ter uma presença, sempre vai ter uma possibilidade muito grande de ir para o segundo turno e tudo isso, mas a luta política perde em intensidade, né? Isso é uma coisa muito clara. O que se torna necessário nesse momento é organizar a mobilização pela liquidação da Lava Jato, que significa, né, é preciso dizer claramente, um duro ataque, né, e um duro golpe contra o conjunto da política do golpe de Estado de 2016. A Lava Jato foi uma peça-chave. Se você coloca em questão a Lava Jato, que foi usado o tempo todo para fazer uma campanha em favor do golpe, né, o próprio golpe fica questionado. Esse seria o caminho, digamos assim, o caminho democrático e o caminho revolucionário para levar adiante a luta na situação política. Ao passo que fechar os olhos para essa realidade, né, não se dar conta ou, digamos assim, não levar à prática o problema do que aconteceu na Lava Jato, que é um problema político central, é uma política capituladora diante do golpe de Estado. Importante notar que a política da quase totalidade da esquerda vem no sentido de minimizar esse problema, quer dizer, de tirar todas as conclusões necessárias da questão da Lava Jato, né? Ou seja, que foi uma operação golpista, que essa operação foi conduzida, né? Ou, se as pessoas acharem que isso daí não está devidamente provado, foi influenciada de fora pelo imperialismo, mas nós, obviamente, que tiramos a conclusão de que ela foi conduzida de fora, que foi uma conspiração contra os direitos democráticos da população, retiraram a presidenta da República, que foi eleita pelo voto popular de uma maneira ilegal, com uma campanha toda baseada em ilegalidades, fora as ilegalidades que foram cometidas contra a própria Dilma Rousseff, por fora da Lava Jato, né? Que o ex-presidente Lula foi impedido de participar das eleições de 2018 por uma falcatrua jurídica aberrante, né? O STF teve participação nisso daí, porque, com base, né, nessa questão e na questão da ficha limpa, eles cassaram adicionalmente outros direitos políticos do Lula na eleição, né? E agora, né, apesar da Lava Jato estar caindo aos pedaços, né, ao contrário do que diz o Haddad, não é Curitiba, não, é todo o sistema político da Lava Jato está profundamente comprometido, não poderia ser aceito, né, de forma nenhuma. Se você... Um dos princípios fundamentais do direito é que você não pode aceitar, né, nenhum tipo de prova, nenhum tipo de
de acusação que tenha sido obtida por métodos ilegais. E ilegalidade é o que não faltou nesse processo e nesse grupo, né? O próprio grupo deveria ser condenado. Então, isso teria que ser colocado no primeiro plano e teria que ser objeto de uma mobilização popular.